se sinta valorizado como vendedor. Esse é o tema de hoje. E para quem não me conhece, para quem me conhece também, relembrando, eu sou Ricardo Aragão e ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas e a se conectarem com os seus clientes. E essa questão do sinta-se valorizado, quem não quer sentir-se valorizado por um amigo, por um colega, pelo seu cônjuge, pela família, pelo seu mercado, pelo seu trabalho, né? E acontece que muitos vendedores não acham que essa é uma profissão de valores em muitos casos, é uma profissão de passagem. Um médico gosta de sentir-se valorizado. Um profissional, um funcionário de uma empresa quer se sentir valorizado. Um advogado, então o vendedor não é diferente. É justamente sobre esse tema que eu estarei falando aqui hoje. Porque alguns se sentem valorizados, porque outros não. Mas eu quero também falar da importância, o que te ajuda a ser um profissional que demonstre o seu valor. O que isso pode agregar no seu ambiente de trabalho, com seus colegas, na sua empresa e com as pessoas, com os clientes que você atende. Ok? Tá, mas por que então alguns vendedores não se sentem valorizados? E ainda levam as pessoas a não valorizarem a nossa profissão da área comercial, a profissão de vendedor. São 3 pontos. Existem mais, mas os principais. Muitos vendedores não têm uma boa experiência com vendas. Ok? Ou seja, não tem uma experiência, não tem know-how, ou às vezes não querem aprender, estão ali, sentem-se ali de passagem, estão por um tempo, ou até não gostam do que fazem. Por conta disso, fazem um mau trabalho, um mau atendimento, mal preparado, não estuda, não evolui, entrega um péssimo trabalho ao seu cliente, à sua empresa, causa uma péssima impressão, em muitos casos, às pessoas. E isso vai passando adiante. Assim como o bom, né, segue adiante, o mal também. Dizem que às vezes você faz 10 coisas maravilhosas, um erro que você comete, ele pesa mais do que as 10 situações maravilhosas. E vendas também é assim. E tem muitas pessoas, muitos profissionais que se dizem profissionais no mercado, que infelizmente, ou por falta de conhecimento ou de ajuda, não estão conseguindo entender isso e buscar mais, querer mais, ser mais um profissional qualificado. E outra situação, segundo ponto, alguns querem levar no peito, na força bruta, ou simples, sem conhecimento, né, mesmo sem querer evoluir, ou naquele jeitinho, né, aquele, vem aqui, eu te dou um abracinho aqui, faço, sabe, por um tempo, ou pode até funcionar, mas você, muitas vezes, nesse caso, você não vai entregar. Você vai entregar uma situação, uma venda de qualquer jeito, falar inverdades para o cliente, para alcançar o seu objetivo, né? E venda, a gente sabe que quanto mais o cliente se entregar o que o cliente precisa, mais você vai ter continuidade de trabalho. É uma situação de ganha-ganha. Eu sempre digo, a empresa tem que ganhar e lucrar, o vendedor e o cliente também. O cliente sabe que tudo tem um valor, basta você saber mostrar para ele. Para isso que precisamos estar sempre aprendendo. E fugirmos daquele jargão, papo de vendedor. Então o jeitinho é algo muito ruim, não ajuda em nada, só ajuda a piorar a situação. Não faz o seu nome negativamente, né? O nome desse profissional. E tem outra situação, a última, que é o vendedor que vive quebrado financeiramente. Então tem uma má administração, às vezes ele até ganha bem, mas não tem uma boa administração financeira do seu dinheiro. O que, olhando, né, por fora, quem vê de longe fala, puxa, ou de perto, né? Esse vendedor, o Ricardo lá trabalha com venda, mas sempre está quebrado. Puxa, esse negócio de vendedor não funciona mesmo, tá falando? E às vezes o Ricardo até ganha bem, mas ele não sabe administrar seu dinheiro. Ele não entende que ele tem que fazer a conta do seu ganho anual, porque muitas vezes, a maioria dos casos, é comissão. Então, um mês ele ganha mais, outro menos, às vezes ganha bem 3, 4 meses no ano, os outros não. Então, tem que saber administrar essa sazonalidade da sua renda. Então, são esses 3 fatores que podem
aumentar uma questão de desvalorizar o nosso negócio, né? Nosso segmento aí. Mas existem profissionais que demonstram às pessoas que estão iniciando, aos clientes, que mostram outro cenário. Aquele profissional dedicado, aquele profissional que quer entregar para o cliente o que ele precisa, que está buscando aprender com limitações ou não, independente dele ser top, né? Às vezes o top, ele vai atender mais clientes, vai fazer mais vendas, e bem, e o médio não, mas ele vai entregar, enquanto lá o top, lá, o grande vendedor, ele entrega 10 contratos, sei lá, de vendas em um mês, dando um número redondo, o mediano vai entregar 5, mas todos os 15, né, os 10 do top e os 5 do mediano foram bem atendidos. Então isso é qualidade de atendimento, né? Isso só ajuda o vendedor e o e-mail que ele está inserido. Claro que existem diversos tipos de vendas e rendas diferentes, mas o vendedor que se porta como vendedor, eu digo como vendedor com letras maiúsculas, só tem a agregar. Tanto para, ok? Até queria citar um exemplo aqui de um vídeo, acho que eu vi ele uma ou duas vezes. Um vídeo não, um filme. O filme chama-se Bill Porter, né? De porta em porta, de Bill Porter. É baseado numa história real, onde um vendedor, com tudo para dar errado, né? Sem experiência, com dificuldade de locomoção, de porta em porta, o nome já diz que ele tinha que andar muito, muita dificuldade de coordenação motora, de locomoção, muita dificuldade de comunicação. E a partir do momento que ele consegue uma oportunidade, o gerente dá uma oportunidade para ele, quando ele pede, né, dado momento, aqui ele aceita qualquer região, mesmo que seja pior, onde ninguém queira, e o gerente dá essa oportunidade para ele e vai lá. E naquela região, a pior região, ele começa, depois de um tempo, vender, com todas as dificuldades que tem no início, e sempre vai ter. Com o tempo, ele faz o melhor resultado daquela região. Naquela região, ele faz o melhor resultado que outros vendedores. Depois, ele vai ganhando melhores regiões, até ele ser o melhor vendedor da companhia, ano após ano. Ou seja, um profissional que era para ter todas as dificuldades, todas as desculpas, ele só evoluiu, porque ele queria ser um vendedor. O que ele usou? Ele usou a questão de querer evoluir em vendas. Eu digo que tem 3 situações que podem nos ajudar a evoluir em vendas, né? Ter um sonho, buscar se inspirar em um sonho, algo que eu quero, o sonho de ser um vendedor, o sonho de comprar um tênis que eu quero, o sonho de comprar uma casa, o sonho de, sei lá, fazer aquela viagem, 2, 3, dar a volta ao mundo. Cada um tem o seu sonho. Depois que você conquista, você tem que buscar outro sonho, porque esse sonho nos move. Desculpa. O vendedor, ele tem que ser competitivo e ter ambição para buscar os seus sonhos, ambição saudável. Desculpa. Porque as pessoas às vezes confundem ambição com ganância. Ganância é a qualquer custo. Ambição é a vontade de vencer, é a vontade de fazer melhor. Então tem um sonho, tem o que buscar. Segundo ponto, tem a disciplina. A disciplina de buscar alta performance, a disciplina de evoluir constantemente, de estudar, de treinar, de ler, sabe, de agregar valor à sua pessoa e a você como profissional. Disciplina de atender o número X de clientes satisfatórios por dia, por semana, por mês. É a mesma coisa que, dando um exemplo aqui, eu pegar todas as refeições da semana, não me alimentar nenhuma refeição de segunda a sábado, vou passar muito mal, e depois querer comer, né, me alimentar de todas as refeições uma vez só, no domingo. Muito impossível, não tem como. Posso, lógico, comer bastante no domingo, eu estarei com muita fome, mas vai ser difícil, ou seja, não vai funcionar. E a disciplina é a mesma coisa, um pouquinho de cada vez. Quando eu me alimento todos os dias, eu mantenho a máquina ativa, o meu corpo. Quando você tem a disciplina de fazer todo dia
o que tem que ser feito, você mantém o seu trabalho ativo, o seu crescimento profissional em evolução. Ok? Terceiro ponto, escute e aprenda com os bons conselhos. Aqui, quando eu digo bons conselhos, é de cada pessoa. Às vezes o cara está lá no fundo do poço, é o pior vendedor da empresa, mas ele é um cara inteligente. Porque ele está lá, tem os motivos dele, ele vai ter que se entender com ele mesmo e com os familiares. Mas ele dá bom conselho, ele não segue, mas você segue. Eu já cansei de ver essas situações, a pessoa dá bom conselho, os vendedores, e ele não usa para eles, mas outros vão lá e usam. Vendedores tops também dão ótimos conselhos e também, muitas vezes, dão um conselho errado. Porque ninguém é perfeito, não existe fórmula mágica, mas todas as pessoas têm algo para entregar de bom. Mas eu sempre digo cuidado com os vendedores urubus, né? Os profissionais urubus, que daí não dão conselho, só reclamam. Aí não vai funcionar mesmo de forma alguma, ok? Então, tenha sonhos para você buscá-lo, tenha disciplina e escute os bons conselhos. Filtre para você os bons conselhos, colhe o que tem de melhor nas pessoas, ok? Mas tem pessoas que colaboram com o nosso trabalho, eles fazem a diferença para as coisas melhorarem, para ele e, consequentemente, para os outros. Olha só, anos atrás, eu estava fazendo um processo de contratação de uma profissional e ela ela era gerente de uma empresa, uma grande empresa, mas ela ia vir para uma empresa maior, que é onde eu atuo, e ela ia sair do cargo de gestão para vendas. Ela teve um pouco de medo naquele momento, acabou indicando uma amiga que também era gestora, mas mais comercial que ela naquele momento. A amiga veio, por indicação dela, digamos que ela usou ela de cobaia, e eu me lembro que os amigos dessa falaram: "Mas você vai abrir a mão de ser gerente para ser vendedora. Meu Deus, vendedora, vendedora." Ele ficou com aquilo na cabeça. Um ano depois, essa profissional já estava tendo muito sucesso. Então, os amigos viam, ela postava em redes sociais, as premiações, as conquistas, começou a ganhar viagens, a ganhar mais. Os amigos perceberam isso e todos passaram a admirar mais ela. Ela já era uma grande profissional e ali eles começaram a presenciar e respeitada pelos clientes, pelos amigos. E essa colega que indicou ela e ajudou, né, indicou como cobaia, digamos assim, também veio logo após, pediu se podia retornar. Retornou e as duas trabalharam comigo por muitos anos. A que indicou, essa grande profissional, está hoje, mas a primeira saiu, acabou abrindo um outro negócio lá com o marido dela. Ou seja, duas grandes profissionais, mas a primeira realmente, ela mostrou o que é ser um vendedor, né? Ela não queria mostrar nada para ninguém, ela queria ter os resultados dela, e consequentemente, ela fez uma boa propaganda do trabalho de um vendedor, que é o que eu estou dizendo aqui. Só dê o seu melhor sempre, ok? Vai fazer diferença as pessoas verem diferente o vendedor? O grande vendedor sempre vai se destacar, mas possivelmente vai ajudar mais aquele vendedor de médio para baixo. Então é o nosso mercado que vai ser mais reconhecido. Assim como um médico muitas vezes é muito bem reconhecido, um advogado, um profissional da sua área, um gestor, sabe? O que eu costumo dizer é que a valorização do vendedor é possível e é real. Tem vendedor que não acredita nisso e os que acreditam se dão bem. Muitos vendedores e muitos clientes não conseguem acreditar que pode. Tem vendedores que têm uma carreira de sucesso. Eu mesmo sou um profissional de 32 anos de atuação, passei meus perrengues lá no início, por muitos anos, mas tenho uma vida bem equilibrada, bem sustentável, resolvida financeiramente. E sou da área de vendas, sou da área comercial. O que acontece também é que às vezes até o vendedor ele quer às vezes mudar a palavra vendedor para consultor de venda. Importante, nós também tem vendas consultivas, mas no final o que tem que fazer é assinar o contrato, vender. Então é o vendedor. Executivo de vendas também, muito legal a palavra, mas eu gosto de valorizar mais a palavra vendedor. Venda, porque no final todos vendem. Por mais que você seja especialista, seja consultor, seja vendedor técnico, o nome é vendas. E é disso que nós, como vendedores da área comercial, temos que nos orgulhar.
Quando nós temos orgulho do que fazemos, provavelmente seremos bem-sucedidos. Então, é só acreditar que é possível, ter orgulho do que faz. Tem outros que também acreditam que é sorte. É sorte. O gerente indica ele. Os melhores clientes procuram ele. Essa questão do gerente, a diretoria indicar sempre, por exemplo, eu sou um gestor, eu tenho vários vendedores na minha equipe, eu vou indicar normalmente um amigo meu para o melhor. Porque eu sei que ele vai fazer um bom serviço, se ele é o melhor. Não é porque ele é meu puxa-saco, porque ele é o melhor. Porque se eu indicar para o pior, eu sei que ele pode perder a venda, ainda eu falar alguma coisa que não deva para o meu cliente, ou tentar ser até legal, mas ele não está bem. Mas é mais difícil, em vez de eu ajudar ele, eu posso ajudar ele com treinamentos, com gestão, mas entregando venda é complicado, ok? Então são várias situações, então não é sorte. Dizem que tem mais sorte quem trabalha mais, quem estuda mais, quem se prepara mais. Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, não é isso? Então a sorte ela acompanha mesmo, eu acredito, quem trabalha mais, quem se prepara mais. Eu costumo dizer, não dê um jeitinho. O jeitinho, né, que eu falei inicialmente lá. O jeitinho não é bem feito. Na maioria, muitas vezes ele vai gerar um retrabalho, uma pós-venda, o cliente mal feita, né? O cliente insatisfeito, ele pode voltar, vai te deixar mais chateado, deixa o vendedor mais chateado, em vez de ele estar atendendo outro cliente ou fazendo um pós-venda para saber como o cliente está se sentindo, só para me marcar minha presença ali. Não, estou fazendo um pós-venda negativo com o cliente, tentando resolver algo para ele. Isso só me chateia, o cliente me xinga, não tem continuidade de trabalho, dificilmente eu vou gerar um network, ok? Então não dê jeitinho, um jeitinho só piora a situação. É melhor fazer bem feito e uma vez só, e depois eu continuar. E se, lógico, por mais que eu tente fazer bem feito, às vezes vai dar problema, aí sim. Aí nós estamos falando de exceções. O que isso não pode ser é uma regra na nossa vida como profissional. Olha só, muitos anos atrás eu trabalhei numa empresa, uma grande empresa, não vou falar o nome aqui, eu fiquei só um mês lá. Era uma sucursal daquela empresa, ou seja, era ligada à empresa, né? Usava o nome da empresa para vender um produto que era fantástico, mas o produto era ensinado de forma errada, a gente vendia de forma errada, no final era tudo sair errado e a venda não era verdadeira. Tinha-se muitas vendas e muitas reclamações, muito jeitinho. 10 clientes compravam, 9 reclamavam às vezes, né? Sabe? Quase todos reclamavam, era muito ruim. Eu percebi isso rapidamente. Eu tive que sair. Eu sei que logo depois aquela sucursal veio a fechar. Por quê? O treinamento não era adequado. O produto era bom, né? Que era um serviço, mas a maneira como eles treinavam os vendedores, os gestores, os diretores ali no local, não era adequado. Depois a grande companhia descobriu e acabou fechando esse escritório aí. Não era legal. Ou seja, não tem longevidade um trabalho mal feito, um trabalho mal realizado, um trabalho sem treinamento, sem conhecimento técnico, sem conhecimento específico, sem conhecimento de mercado, sem conhecimento do cliente. Ok? E eu, como vendedor, como eu posso melhorar a visão das pessoas sobre a minha profissão de vendedor? Né? Como eu posso me valorizar mais, me sentir mais valorizado? Porque eu vou me sentir mais valorizado. Quanto mais o cliente perceber o meu bom trabalho, mais eu me sinto valorizado, concorda? Mas primeiro eu tenho que sentir eu. Então vamos lá. Primeiro, demonstre cuidado com o seu trabalho. Cuidado, atenção nos detalhes, atenção ao cliente. Faça o melhor que puder da primeira vez. Não gere retrabalho. O retrabalho tem que ser uma exceção. E se isso acontecer, faça melhor ainda do que a primeira vez. Porque é muito mais difícil reconquistar um cliente do que conquistar vários. É difícil. Então é melhor manter esse cliente ali. Às vezes, mas só vou vender uma vez para ele. Não vai. Você pode não vender. Por mais. Uma pessoa vai comprar um imóvel. Às vezes ele pode comprar 2, 3 ao longo da vida e trocando. Ele, mas meu produto é só de uma venda. Mas por que ele não pode recomendar para outras pessoas?
fazer um network para você, né? Uma rede de contatos. Nós só temos a ganhar quando demonstramos cuidado com o nosso trabalho e quando fazemos o melhor da primeira vez. O que nós vamos ganhar? Recomendações, nós vamos ganhar network, satisfação do cliente, ser bem visto pelos clientes, pela empresa, pelos colegas de trabalho. Isso só nos valoriza. Eu vou ganhar respeito dos colegas, respeito do mercado, vou me tornar conhecido. As pessoas começam a entender a importância de um vendedor. Do que nós estamos fazendo? Aí nós estamos valorizando a nossa profissão. Porque quando fala médico, a gente já respeita de imediato, né? Médico, puxa, médico, o cara é inteligente. E é mesmo. Uma pessoa inteligente, culta, estudou bastante. Por que o vendedor também não pode ser isso? E eu te garanto, eu conheço, tem muitos vendedores, gestores de venda que são muito inteligentes também, tão bom quanto um médico, quanto qualquer outro grande profissional. Então, o que eu quero dizer aqui? Vamos nos sentir preparados. Vamos nos preparar cada vez mais. Para isso, nós temos que nos valorizar, passar esse valor, agregar esse valor aos nossos clientes, à nossa empresa. Uma dica aqui. Diga sempre a verdade para o seu cliente. Isso é importante. Lembra do jeitinho? Cuidado com o jeitinho. Se não sabe o que... diga para o cliente, não tenho essa informação, infelizmente, mas eu vou buscar. Se o cliente quiser de imediato, dê um jeito. Mas não dê a informação errada para o seu cliente. Ele vai descobrir uma hora, um momento. Talvez não naquela hora, mas logo à frente ele vai descobrir. Por mais duro que seja, e você acha que seja, não, vou driblar, vou por esse caminho, não vou falar a verdade. Não fuja da objeção. Aprenda a tratar a objeção, aprenda a superar a objeção, fale a verdade. Eu já trabalhei com vários tipos de vendas. Em um dado momento da minha vida, eu trabalhei com carros e eu via muito que os vendedores, eles não falavam a taxa, a maioria, naquela época, não sei como é hoje, a maioria não falava a taxa de juros real mensal para o cliente. E eu falei, eu tinha como propósito para mim, eu vou falar a taxa real. No início eu concordo que eu perdi muitas vendas, mas depois eu ganhei mais. Alguns clientes retornavam depois. E quanto mais eu buscava contornar essa objeção, ensinava para o cliente, eu mostrava, eu tenho uma certa facilidade com a área financeira, venho dessa área, sou administrador com algumas especializações em finanças. Então eu ensinava o cliente, explicava, alguns entendiam, outros não. Só que é um tempo que eu gostava de pôr ali. Porque ali eu sabia que eu estava falando a verdade. Por mais que o cliente não quisesse escutar aquilo. A taxa de juros era 3, ele queria escutar que era 1, mas não era. Lá na frente ele ia descobrir. Então, eu busquei, e com o tempo, os clientes foram entendendo isso, foram percebendo. Eu me especializei nisso. Passado um tempo eu não tinha mais medo, eu tornei uma referência para os meus colegas, como eu fazia isso e eu não perdia cliente. Por muitos meses eu bati a meta antes, justamente por isso também, mas por vários outros detalhes. Não fuja da objeção, aprenda a superá-la, é isso que eu quero dizer. Demonstre o seu conhecimento com sabedoria, não seja soberbo também e também não um coitadinho. Demonstre na medida. Nem a mais, nem a menos. É o que eu sempre busquei fazer há muitos anos na minha profissão. Ok? Então é isso. Diga a verdade, busque aprender a superar as objeções. E com os anos, ou com o tempo, a médio e longo prazo, você vai lucrar com isso. E criar uma rede de clientes que realmente te admiram. Sabe que você é um profissional diferenciado. E aí você vai cada vez mais se sentir valorizado e valorizado pelos colegas e pelos seus clientes. Então é isso aí. Espero que o que eu falei aqui ajude e que você já coloque em prática e aumente mais ainda as suas vendas. Um abraço e fiquem bem.